Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam sobre a vida de vocês, tá bom? Meu nome é Willer e eu estou aqui para compartilhar com vocês neste momento uma mensagem de esperança, uma mensagem que traz para nós um pouco de alegria, um pouco de otimismo em meio a tanto caos, a uma situação tão caótica que nós estamos vivendo, para que a nossa vida ela melhore um pouco mais, tá bom? Eu gostaria que neste momento você pudesse parar um pouco para poder ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem para dizer para você, para que o seu dia, a sua noite seja melhor do que ela talvez esteja sendo até agora, certo? Eu gostaria que você aí pegasse a sua Bíblia, seja no celular ou seja a Bíblia mesmo, você pudesse abrir no livro de Marcos, no capítulo 14, certo? O tema dessa mensagem é: quem era a Maria Madalena de Marcos, capítulo 14? O texto que nós vamos ler. Para você entender um pouco melhor essa questão, a gente tem uma lei na física que diz que toda ação traz uma reação, né? E na vida também não é diferente. Aquilo que eu sou hoje, ele é simplesmente o reflexo daquilo que eu fui, do que eu plantei, melhor dizendo, no passado. Hoje eu sou apenas o resultado do que eu plantei no passado. O Willer, que daqui a um ano, um mês, 2 anos, ele será, eu serei aquilo que eu plantar desse momento de agora até esse futuro momento. Então, todos nós somos resultados do que nós somos. Todos nós somos resultados de ações que nós tomamos. E a ação que Maria Madalena ela tomou no relato aqui de Marcos capítulo 14, a gente vai ler esse versículo, mas vamos comentar então outros para entender quem era esta mulher, tá bom? Mas antes de lermos a Bíblia, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e juntos vamos fazer uma oração a Deus, tá bom? Bondoso Deus e amado Pai, com a Tua palavra aberta em nossas mãos, nós te suplicamos que o Senhor desvende os nossos olhos para vermos as verdades reveladas em Tua palavra e que, para a glória do Teu nome, haja uma transformação em nossas vidas, para que assim nos tornemos homens, mulheres, crianças, jovens, melhores do que até aqui nós temos sido, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, dando o perdão pelos nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe comigo a partir do verso de número 3 do livro de Marcos, no capítulo 14, que diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Verso 6. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, desse texto bíblico nós poderíamos tirar muitas lições. Há muitos aspectos aqui que trazem lições para a nossa vida particular, para a nossa vida familiar, para o nosso aspecto intelectual. Mas neste momento eu gostaria de frisar com vocês aqui 3 aspectos, 3 lições deste momento de Maria Madalena que trazem para nós
uma perspectiva de futuro, trazem para cada um de nós a oportunidade de uma mudança. A primeira é, levando em consideração aquilo que nós falamos, né, de que essa Maria Madalena aqui, ela era resultado de outros momentos. Dentro do contexto aqui, só para você também se situar um pouco melhor, Maria Madalena, ela teve uma atitude, né, como vimos aqui, que para muitos foi um desperdício, né? Aquele perfume na qual ela ungiu Jesus equivalia, naquele momento, a 300 denários. E um denário era o valor pago a um trabalhador braçal pelo trabalho de um dia. Então, quando nós analisamos, foram, nos nossos dias, né, quase um ano de trabalho no nosso calendário para que ela pudesse juntar o valor necessário para comprar aquele perfume e então fazer o que fez. Mas o que foi que levou esta mulher a ter uma atitude de tamanha gratidão? Aqui Maria Madalena, ela estava demonstrando a sua gratidão por tudo aquilo que Jesus fez. Mas o que foi que Jesus fez por esta mulher para que ela tivesse esta decisão? O que foi que formou dentro do coração de Maria Madalena, dentro do seu ser, essa mulher que ela era aqui em Marcos capítulo 14? E para isso nós precisamos entender que, e eu gostaria que você também abrisse aí a sua Bíblia um pouco mais à frente, no livro de Marcos, no capítulo 16. Marcos, no capítulo 16, o versículo de número 2. Não, perdão. O versículo de número 9. Marcos 16, verso 9. Aqui a gente vai começar a entender. Maria Madalena, do capítulo 14 de Marcos, era o resultado. Mas o que foi que aconteceu antes para que então resultasse naquilo? Marcos, no capítulo 16, o verso 9, diz assim: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. O mesmo contexto é relatado em Lucas, no capítulo 2. Lucas capítulo 8, no versículo 2, onde Jesus, é dito ali também que Jesus expulsou 7 demônios, né, da vida desta mulher. Mas esse é o principal aspecto. Quem era a Maria Madalena que ungiu Jesus, derramando sobre ele um perfume caríssimo para a época? A Maria Madalena de João capítulo 14, ela era o resultado de uma mulher que havia sido liberta de cadeias que nenhum líder religioso a pôde libertar no passado. A gente sabe que a fama de Maria Madalena não era das melhores. Até pelo contexto no qual ela vivia, a mulher, o símbolo da mulher mesmo, já não era valorizado. Então, ela não tinha valor perante a sociedade. Mas em um determinado momento da sua vida, que aquela mulher precisava de libertação, ela encontrou-se com o seu Senhor. Ela encontrou-se com Jesus. E neste encontro que ela teve com Jesus, ela foi liberta da cadeia de onde 7 demônios a atormentavam e tirava a paz que ela tanto almejava. Então, o primeiro aspecto que nós podemos ver e tirar da lição da história de Maria Madalena, do capítulo 14, a mulher que ungiu Jesus com um perfume caríssimo, ela era o resultado de uma pessoa que havia sido liberta de cadeias que nenhum ser humano poderia libertá-la. Talvez você que esteja me ouvindo, você tenha algum tipo de cadeia que lhe prende. Talvez você esteja preso a alguma situação, a algum sentimento que lhe aprisiona e lhe tira a oportunidade de sorrir. Mas neste momento eu quero lhe dizer que, em nome de Jesus, se você crê que Ele pode libertar você desta cadeia, dessas correntes, isso acontecerá em sua vida. Creia que não há nada impossível para que Ele possa realizar em sua vida. Se você se sente cativo, se você se sente preso hoje, olhe para Maria Madalena,
e veja que o que ele fez por ela, ele também pode fazer por você, tá bom? O segundo aspecto que nós vamos aqui abordar é que a Maria Madalena, do capítulo 14 de Marcos, era uma mulher que também teve outro momento com Jesus. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Vá um pouquinho mais para frente. Lucas, no capítulo 10. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, enquanto você abre aí a sua. Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 38. Este aqui também foi um outro momento que ajudou no resultado que culminou ali em Marcos capítulo 14, tá certo? A partir do verso 38 do livro de Lucas, no capítulo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, entenderam? Então aqui temos duas irmãs, Marta e Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então aqui nós temos um outro momento da vida de Maria que nos diz o fato que ajudou a formar a gratidão que levou ela então a ungir a Jesus com um perfume caríssimo. Sabe quem era a Maria de Marcos capítulo 14? Era a Maria que em tempos anteriores ela havia deixado as portas de sua casa abertas para que Jesus pudesse entrar e se hospedar ali. Você tem permitido que Jesus ele habite em sua casa? Você tem permitido que Deus ele possa ter o controle da vida da sua família? Quando Jesus estava passando por aquela localidade, Jesus ele decidiu ali entrar e se hospedar na casa de Marta e de Maria. E quando Jesus chegou, as portas foram abertas. E quando Jesus entrou para oferecer a palavra de salvação, onde estava Maria? Maria estava jogada aos pés do seu Senhor. Naquele momento, Jesus estava oferecendo palavras de salvação. E aqui a gente tem dois aspectos que nós poderíamos tratar. Primeiro de Maria, como nós estamos falando, onde ela entregou-se aos pés de Jesus, ficou ali ouvindo as palavras que Jesus estava dizendo, mas também nós podemos refletir um pouco sobre a atitude de Marta. Para até contextualizar, no período bíblico aqui, era uma ofensa você receber alguém em sua casa e não oferecer para ela o melhor. Jesus sabia disso. Marta também sabia disso. E por isso, quando Jesus entrou na casa delas, Marta ela correu para fazer tudo o que era de melhor para oferecer para Jesus. Só que naquele momento, Jesus ele não queria receber nada. Jesus estava oferecendo. Talvez hoje você esteja correndo demais em busca de coisas que são passageiras, são terrenas. Talvez você esteja passando por esta situação que você está passando de dificuldade, talvez de angústia, porque você tem corrido muito, ao invés de parar um pouco, deixar o estresse do dia a dia, a correria do seu dia a dia e dar um pouco mais de tempo ao Senhor na sua vida. Jesus ele quer entrar no seu lar, ele quer entrar na vida da sua família, ele quer restaurar a vida da sua família, a sua vida, o seu casamento. Para isto, você precisa apenas parar um pouco. Talvez seja essa a sua necessidade. Maria compreendeu
que quando Jesus estava em sua presença, em sua casa, o que ela deveria fazer era ouvir, jogar-se aos seus pés para ouvir as palavras de salvação que ele tinha a dizer. Marta até que teve a boa intenção, mas naquele momento, ao invés de oferecer, ela deveria também receber aquilo que Jesus estava oferecendo para ela. Então, a Maria de Marcos capítulo 14, ela foi o resultado, o reflexo de uma mulher que no passado ouviu muito sobre Jesus, teve um relacionamento salvífico com ele. Ela ouviu palavras de salvação, tá bom? E para finalizarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Tem um outro momento também de Maria. Aqui não vai ser citado o nome dela, os versos que a gente vai ler, mas o contexto, a partir do verso 28, você pode acompanhar em casa aí. Mas eu gostaria aqui de refletir a partir do verso de número 38, tá certo? Mas se você acompanhar aí a partir do verso 17, você vai ver o nome aí de Maria. Só que aqui no verso 38 até o verso 44 diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Então, veja, Maria era irmã de Marta, e aqui fala que o morto era irmão de Marta, né? Então, aqui é a história de três irmãos: Maria, Marta e Lázaro. Lázaro aqui ele havia morrido. Então, continuando, diz aí o verso 39, né? Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, como eu disse, aqui nesses versos não tem o nome de Maria, tem o nome de Marta, a sua irmã. Mas dentro do contexto, nós vamos ver que Maria, ela teve a oportunidade de ver um milagre acontecer diante dos seus olhos. Ela viu Jesus ressuscitar ao seu irmão que estava morto. Às vezes, diante de tanto caos, diante de tanto problema nas nossas vidas, parece que a nossa fé, ela morre. Parece que não há esperança para um futuro promissor. Diante de tanta coisa ruim, parece que a nossa fé, ela vai acabar. Às vezes até sentimos que ela não existe mais. Mas de acordo com o relato bíblico, quando Jesus ele ressuscitou a Lázaro, trazendo ele à vida novamente, Jesus estava dizendo para cada um de nós, assim como ele disse para Maria: não há impossível para Deus realizar. Talvez você precise hoje de uma ressurreição da sua fé. Talvez você precise hoje de uma ressurreição da sua esperança. Talvez você olhe para o futuro, você olhe para o seu presente e não consiga projetar um futuro promissor. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você crer, o milagre acontecerá. Então, eu gostaria que você refletisse nessas 3 lições que nós tivemos aqui neste momento. A primeira dela: talvez você precise de libertação. Se assim o for, Jesus tem poder para libertá-lo do que quer que seja que esteja lhe aprisionando. Talvez você precise abrir as portas do seu lar, as portas da sua vida, para Jesus hospedar-se em sua vida, e assim então você possa ter tempo para ouvi-lo. Se assim você o fizer, é a segunda atitude que você pode mudar de vida. E a terceira
lição é que se confiarmos em Deus, Deus ele pode restaurar tudo aquilo que está quebrado. Talvez seja a sua família, talvez seja o seu casamento, talvez seja o relacionamento entre você e seu filho, você e sua filha, eu não sei. Mas você sabe e Deus também sabe, Ele conhece a sua vida e Ele quer neste momento que você tenha a certeza que se você o convidar, você será muito mais do que um vencedor, muito mais do que uma vencedora. Então, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a abençoe e saiba que não importa o que você tenha vivido, o resultado é o que você é hoje. Mas se você decidir a partir deste momento entregar a sua vida nas mãos de Deus e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, talvez até aqui você ainda não tenha sido aquilo que você gostaria de ser, mas se daqui para frente você confiar em Deus, permitir que Ele haja no seu viver, você será uma pessoa muito melhor e a atualidade que parece obscura, ela dará lugar a um lindo céu, a um lindo lugar que a Bíblia revela como sendo as mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele coloque a sua mão poderosa sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e Ele traga muitas bênçãos aqui neste mundo, mas preparando você e a sua família para a eternidade ao lado dele, tá bom? Que Deus lhe abençoe e que a cada dia você possa ser uma pessoa melhor ao lado de Deus, tá bom? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade de, através da Tua Palavra, refletirmos em tão belas mensagens. Mensagens que o Senhor deixou para vermos que não há impossível para o Senhor realizar em nossas vidas. Por isso, neste momento, nós clamamos que o Senhor, ó Deus, haja na vida de cada um destes Teus filhos que estão acompanhando esta mensagem, na vida da família deles, transformando, libertando, ressuscitando aquilo que precisa ser ressuscitado. Talvez seja a fé. Talvez, ó Deus, diante de tanto caos neste mundo, muitos já perderam a esperança. Mas te suplicamos neste momento que o Senhor possa fazer reviver na vida de cada um de nós, se porventura for necessário, a esperança para que assim possamos crer que o melhor o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Nos abençoa e nos guarda. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe e até o próximo encontro.